Estamos no ponto mais famoso de Buenos Aires e eu tenho certeza que se você já pesquisou na internet sobre Buenos Aires ou sobre a Argentina, já deve ter visto uma foto desse lugar aqui. E antes que você pense que a gente está falando do obelisco, não. A gente está falando da 9 de Julho. Essa avenida aqui que corta a cidade de norte a sul e tem mais de 140 metros de largura, a maior do mundo. Mas para contar um pouco melhor a história desse lugar, eu trouxe um especialista. Nagui? Hã? Ah, tá, sou eu. Agora é minha parte. Mas bora lá, então. E por mais improvável que seja uma avenida ter uma história super interessante, eu vou contar pra vocês que essa daqui surpreendeu bastante. Tanto que a gente chegou ao ponto de gravar um vídeo. Começamos pelo fato de que Buenos Aires nem sempre foi essa cidade aqui dominada pelos turistas. Nessa história a gente precisa voltar alguns anos, lá para 1800 e bolinha, que é quando realmente começa a se debater a construção do que seria a avenida mais larga do mundo. Mas num primeiro momento, a ideia ela era mais simples, fazer uma avenida somente de 30 metros de largura. Objetivo? Melhorar o trânsito da cidade. Tá, galera, mas uma parada eles tinham certeza. Eles queriam construir uma avenida que cruzasse Buenos Aires de norte a sul. Por quê? Porque no norte e no sul eles tinham justamente duas estações ferroviárias, que facilitaria conectar várias regiões aqui da Argentina à capital. E aí que entra a parte interessante, pessoal. Por mais que hoje em dia esse lugar aqui esteja cheio de turistas, de pessoas trabalhando, seguindo a sua vida, talvez alguns pensem, beleza, a gente volta lá pro século XIX, certo, era tudo mato, era tudo pasto. Foi só pegar, jogar um asfalto que ficou pronto. Mas aí que vocês estão enganados. O que acontece é que Buenos Aires nunca foi chique Bahia, ou seja, por mais que seja 1800 e bolinha, essa cidade não estava vazia e estava longe de ser desocupada. Aqui nessa região, mais especificamente, tinham inúmeros quarteirões com prédios de até 11 andares. Aí que entra a parte interessante da história. Eles tiveram que desapropriar infinitas famílias. Dizem os faladores da internet que é aí que começa a dívida pública argentina. Porque, sem mentira, foram mais de 20 quarteirões que foram varridos do mapa. Simplesmente desapareceram para dar lugar a isso aqui. E muita gente deve estar se perguntando, e essa galera foi morar embaixo da terra? Na real que não, esse daí é só o metrô, tá? O que acontece é que essa obra ela não aconteceu do dia pra noite. Por mais que a ideia do projeto começou ali, 1800 e bolinha, na verdade a execução começa só na década de 30, bastante tempo depois. E de qualquer forma, essa obra ela não foi finalizada no período de um ano, foram mais de 40 anos trabalhando. Então aos poucos as pessoas foram sendo realocadas para algo que eles chamam aqui de monoblocks. No Brasil, são as famosas Coabs. E por mais que esse cara aqui hoje seja o queridinho dos turistas, na verdade que houve também bastante debate sobre ser instalado ou não. Afinal, o objetivo da 9 de Julho sempre foi melhorar o trânsito. Como é que a gente coloca uma parada logo no meio? Mas o fato é que, do ponto de vista de construção, ele foi bastante rápido. Foram cerca ali de 31 dias e ele foi construído antes mesmo da 9 de Julho terminar. E por mais que nessa história toda muita coisa foi construída e muita coisa foi demolida, algumas coisas permaneceram iguais. E um exemplo disso é esse chalé aqui atrás de mim. Esse prédio, na verdade, era uma loja de móveis. E esse chalé ali em cima era o lugar onde os donos tiravam a siesta, que é aquele período no meio da tarde, pós-almoço, que dá aquela sonequinha, aquele intervalo no meio do dia. Então, curiosidade, ninguém nunca morou nesse chalé e ele tá em pé até hoje. E mais uma curiosidade, o motivo de eu ter achado a história tão interessante é porque o nome do chalé é Chalé Dias, o meu sobrenome. Então aqui a gente tem um obelisco, aqui o chalé, e lá na frente a gente tem um outro prédio que literalmente está no meio da avenida. Esse prédio ali era um antigo Ministério de Obras Públicas, hoje em dia ele funciona como Ministério da Saúde. E uma coisa curiosa é que eles até tiveram a ideia de mover ele de um lugar, tirar ele dali, com um sistema de trilhos. Não sei como isso funcionaria, sinceramente na minha cabeça não é possível, mas tiveram essa ideia, só que no final resolveram deixar ele ali do jeito que tá, no meio da 9 de Julho, onde ela se divide. Ok, história contada, agora vamos caminhar na rua, que é o que a gente realmente gosta de fazer. Explorar aqui um pouco da rua paralela à 9 de Julho, não estamos mais na 9 de Julho.
Porque a 9 de julho é aquela ali, a do meio, onde os carros estão passando. Essa daqui é uma rua paralela. E como é que eu sei disso? Eu não estou tirando da minha cabeça, não é desinformação. Aqui, ó, temos número nas construções. A 9 de julho não tem número, ela não é numerada porque não precisa, não tem nenhum edifício nela. Vai numerar o quê? Os carros que estão passando? Não, né? Então, essa aqui é uma rua paralela à 9 de julho, um dado aí curioso para vocês. Outra coisa, que aqui, ó, logo temos a estação de metrô, que o Gui até fez a brincadeira ali antes, mas realmente tem a estação de metrô, funciona. Essa daqui, a linha B, que é a vermelha, foi uma das primeiras a serem construídas aqui na cidade. Então isso fez parte aí também, né, dessa modernização que fizeram na cidade. Aqui tem a ligação da B, da C, da D, metrô, chuchu, beleza. Mas bora continuar andando aqui. Hoje é dia de semana, então o pessoal tá trabalhando aí, tem bastante movimento. Final de semana dá uma reduzida, mas ainda assim, a gente tá falando do centro da cidade, né? A parte mais importante, então sim, tem sempre bastante movimento, bastante turista e bastante comércio. E ó, uma outra coisa, ligando aí a parte de trânsito, né, que a gente acabou de falar do SUB, a gente falou da 9 de julho, uma coisa muito legal que tem aqui na cidade são esses estacionamentos subterrâneos. Ó, ali a gente tem uma placa. Basicamente é um lugar subterrâneo, né, para o carro estacionar. Eu acho isso bem curioso, assim. Outra curiosidade é que eles chamam isso de playa. Playa, é verdade. É o mesmo que praia em espanhol, mas eu acho que é só aqui na Argentina, né? Acho que sim, é mais local mesmo a expressão. E ali a gente vê também, ó, os coletivos passando. A gente já comentou em outro vídeo, o coletivo ele faz parte da identidade de Buenos Aires e como eles construíram isso daqui justamente para melhorar o trânsito, nada mais justo do que fazer uma linha expressa ali no meio, né, para o ônibus passar. Então a galera consegue ir ali no meio da 9 de julho, vamos aproveitar e atravessar aí. Assim vocês vão vendo também a quantidade de carro que passa aqui no dia a dia. Então às vezes acontece também, né, Júlia, de tu estar atravessando a 9 de julho e tu parar no meio, porque o semáforo fechou e não deu tempo de tu atravessar. Eu diria que é uma missão quase impossível conseguir atravessar ela inteira assim de um semáforo só. Lá na frente, por exemplo, já tá ficando vermelho. Então é meio difícil. Mas também é um exercício legal de você parar e começar a observar, entendeu? Ah, não podia ir até o final? Tudo bem, vou parar aqui e vou ficar observando o trânsito, as construções. Acho que faz parte aí. Quando criaram, devem ter pensado nisso. E aqui, de fato, pessoal, é onde passa ali a parte expressa, né, do coletivo. Olha só, são faixas dedicadas aos coletivos, tanto desse lado quanto daquele. E ali só passa ônibus e torna o fluxo aqui, né, de norte a sul da cidade bastante rápido. Só que nem sempre foi assim, né? Construíram isso depois. Por quê, galera? A gente falou pra vocês que o objetivo da 9 de julho era melhorar o trânsito, né? Mas o que acontece quando tu chega ao final e tu vê que talvez o resultado não foi tão bom quanto tu esperava? Tu se adapta, né? Tu pivota, tu faz aquilo lá dar certo. E nesse cenário aqui da 9 de julho, eles construíram justamente essa parte dedicada aos ônibus para melhorar o transporte, porque eles viram que só as pistas não eram suficientes. E ó, é aquele desespero, né? O pessoal dá aquela corridinha assim. Vamos nós também, né? Pra fazer parte, né, galera? Tem que fazer parte da cultura, tem que viver 100%. E agora a gente segue. Aqui tem os hotéis também. Aqui dá pra ver melhor a placha, né? Que a Júlia comentou. Legal, né? Os hotéis, ó, o Hotel Column. Aqui pertinho tá também o teatro, tá ali atrás, ó. Então a 9 de julho, ela realmente atravessa a cidade de ponta a ponta e acaba pegando bastante pontos turísticos, né? Além do próprio obelisco. Que, como a gente comentou, no começo foi aquela discussão, vamos construir, não vamos construir. E hoje, diria que talvez para quem é estrangeiro, o obelisco é muito mais conhecido do que a 9 de julho. Sim. E é um marco aí da cidade. Para quem não sabe, ele representa o lugar onde foi colocada pela primeira vez a bandeira de Buenos Aires, lugar de fundação da cidade e tudo mais. E hoje para os turistas é um ponte de foto, né? E também teve um fato histórico aqui para a Argentina no obelisco, que foi quando a Argentina ganhou a Copa do Mundo de 2022. Então isso aqui tava assim um mar de gente. Eu acho que foi a data em que mais se concentrou pessoas nessa região, assim. Eu acho que se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver a quantidade de gente que tinha aqui. E eu acho que conseguir colocar tanta gente num lugar prova que realmente ela é muito grande. Talvez às vezes por vídeo não dê pra ver, mas pesquisa aí na internet, olha a quantidade de gente que se enfiou aqui, você vai ter uma noção melhor disso. Ali o obelisco, só para localizar, estamos entrando aqui em uma das ruas, acho que é a Lavalle, sei lá. Uma das transversais da 9 de julho, né? Exato, uma das transversais que tem bastante movimento, e aí só para mostrar para vocês como que é aqui de fato, né? A gente tem muitas lojas de lembrancinha, você quer levar uma camiseta com estampa da Argentina, um imã de geladeira, qualquer coisa tem aqui.
Ó, o carinha do câmbio, padrão, né? A gente não tá ainda na Florida, que é uma outra rua aqui que é bastante conhecida, que tu entra lá, a galera começa câmbio, câmbio, câmbio. Mas aqui, por ter, como a gente falou, ser perto do obelisco, ter bastante turista, com certeza vai ter gente oferecendo câmbio. Mas, aí é que eu ia falar, mas a nossa indicação não é trazer dinheiro físico para a Argentina, porque nos tempos atuais, a cotação paralela que a gente tinha até ali 2023, talvez 2024, que era vantajosa para nós brasileiros, hoje em dia ela está morrendo, ela está muito próxima ali à cotação oficial. O que acaba sendo uma desvantagem, ter que trazer dinheiro, ter que ir até uma casa de câmbio, trocar, andar com uma quantia muito alta, porque as notas aqui elas são de grande valor, muitos zeros. A gente acaba se confundindo na hora que a gente vai pagar, tem que parar uns 3 segundos e pensar, será que eu tô pagando com a quantidade certa? Será que o troco veio certo? Então, para facilitar, a gente super indica ter uma conta internacional. E aí, a nossa recomendação é a Nomad. A gente está utilizando aqui na Argentina já nesse tempo inteiro que a gente está aqui, não só na Argentina, como em outros países também, porque a Nomad ela é aceita em mais de 180 países e está sendo super prático, super bom. A gente tem um cupom para você, então se você quiser aproveitar, usa o nosso código DIASPORAI e você ganha até $20 de cashback na primeira transferência. Para que é melhor, né? é isso aí, galera, é praticidade. Como a Julia falou, existia esse câmbio paralelo, mas hoje em dia isso não acontece mais. Então, vamos ser modernos, vamos usar a praticidade do quê? Do cartão. É muito mais seguro do que ficar levando um monte de quantidade de dinheiro ali e te livra daquele inconveniente de pegar nota falsa, enfim, te darem um troco errado. Tu pode só desligar teu cérebro, passa o cartão, olha lá quanto que deu em dólar e é isso aí, muito mais fácil de controlar e depois não fica aquela coisa, né? Pô, onde é que eu gastei esse dinheiro mesmo? Tá tudo lá no aplicativo. É muito mais fácil para tu se gerenciar, para tu saber quanto que tu tá gastando, tem que economizar. Não, vamos tirar o escorpião do bolso, vamos gastar aí que tá sobrando dinheiro. Então, dica muito boa da Júlia, cupom aí, ó, DIASPORAI, é nóis. E bom, continuamos aqui então na rua. Agora até já está no horário que as coisas talvez estão meio fechando, né? Mais fim do dia, mas a empanada sempre está movimentada. Um símbolo aí da Argentina, a melhor comida eu diria, a mais em conta, a mais fácil de encontrar e a que a gente mais gosta. Olha só, 12 empanadas, mais uma pizza tá 80 pila. Aí ó, viu? Promoção. Mas eu fiquei, ó, até conta. um pouco impressionado pela docena de medialuna. Tá bem barato. 3.850, é um bom preço. É um bom preço, é. E é isso, mesmo no fim do dia, alguns comércios aí já fechando o expediente. A 9 de julho continua aí a todo vapor, é 24 horas por dia, um ícone aí da cidade. E espero que vocês tenham curtido aí o vídeo que a gente fez contando um pouco dessa história, que é bem inusitada. A gente particularmente não conhecia há muito tempo atrás, descobrimos recentemente. E por isso que a gente gravou aí um vídeo pra vocês. Então, se você curtiu, se inscreve no canal, deixa seu comentário, tem mais uma coisa que tem que fazer, deixa né? seu like. E o like também. E não vacila, né? Se inscreve aí, não custa nada. Um beijo e até até qualquer qualquer dia dia por aí.